Vamos agora então para a palestra Assembleia da Classe, olhar através da prática democrática e participativa, que será ministrada pelo professor Jefferson Moreira. Ele é diretor educacional do Colégio Marista Anjo da Guarda de Curitiba. Ele é graduado em Geografia pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduado em Gestão Educacional. Ele atua há 22 anos no ensino básico, docência, gestão e direção. Bom dia a todos e a todas. Eu me sinto melhor agora para falar, porque tomando café todo mundo acorda, né? Depois de uma semana de chuva, assim. Aliás, uma coisa no céu que a gente nem lembrava mais do que era. Eu juro para vocês que eu não conhecia a doutora Glaucia. Não conhecia. Mas vocês não vão acreditar, a gente não combinou nada na palestra, mas acho que vai se complementar muito aqui. Eu quero agradecer também ao convite, né, o conselho, né, a minha amiga Maísa, de longa data. Eu não vou nem contar quanto tempo a gente já se conhece, né, para a gente não passar um pouco de vergonha, mas já faz muito tempo. Vocês terem uma ideia só que aqui a gente já passou junto, teve um determinado momento na escola, em uma das escolas, em que um determinado dia a dona da escola nos chamou numa sala, olhou para a gente e perguntou: vocês querem ser diretores da escola? Eu olhei para ela e falei: você quer? Eu quero, você quer? E aí nós viramos diretores da escola. Gente, eu vou cometer uma grande heresia de, ao me apresentar, contar um pouquinho minha história. E eu digo uma heresia, né, uma ousadia, porque fazer isso num encontro de psicologia pode ser perigoso. Vou falar um pouco da minha adolescência, vou voltar um pouquinho. E aí, eu acho que eu não sei se vai funcionar, porque é um breve. Então, a minha história dentro da educação começou nesse lugar aqui. Foi através desse portão que eu entrei na escola e nunca mais saí. E pretendo nunca mais sair, a menos que me arranque, né, do meio do caminho assim. E, na verdade, a escola estadual do Santa Catarina eu não trago como escola estadual, né, pelo fato de ser uma escola estadual, pelo fato de conseguir vencer uma escola estadual. Acho que assim como eu, milhões e milhões de pessoas fizeram isso. Mas eu trouxe a escola do Santa Catarina porque, para quem não conhece, é uma escola que fica num bairro periférico, embora central, mas periférico no sentido de periferia de exclusão mesmo. Ele fica na Vila Parolim. A Vila Parolim, para aqueles que não são ambientados com Curitiba, ele está a 3 quilômetros do centro, mas foi o primeiro lugar de uma favela de Curitiba, né? A favela do Varetão. Em 1960 ela passou a ser ocupada, era um fundo de vale, né, dentro do córrego Vila Guaíra, e essa escola está a 6 quadras da favela. E foi aí que eu comecei meus estudos. E daí que eu vou contar uma pequena história para vocês, que eu acho que vocês vão entender depois, talvez, o ponto, se eu conseguir ser feliz para conseguir fazer uma conexão aqui. Em 1982, pelos meus cálculos, foi um pouquinho depois da invenção da escrita, eu estava na 8ª série e nós passamos por um momento terrível na escola. Já teve uma briga generalizada, bastante séria, grave. E um dos meninos foi trancado, inclusive, na sala de direção. Esse menino estava armado com uma faca. Ele acabou, entre aspas, sequestrando a diretora. E foi um estado de tensão absurdo na escola. Ou seja, a filha da diretora estava na minha sala, então foi bastante complicado. E naquele momento nós vimos a escola tomada depois por policiais, no meio de crianças, portando armas, e a gente não sabia bem o que fazer, como acontecer e tal. E em um determinado momento, uma professora, dona Enete, professora de português, ela tomou a frente e fez uma mediação. Ela foi até a sala da diretora, trocou de papel com ela, e o final da história foi que ela saiu abraçada com o menino, e abraçada no sentido de proteção mesmo. E a partir dali começou, na verdade, um movimento dentro da escola muito grande a respeito de evitar violência, né, de contra-violência. E quando eu falo de movimento, ele começou um movimento desde ações individuais até ações coletivas, nos pais, nas comunidades e tudo mais. E especificamente dentro da minha sala, na 8ª série, a dona Enete, ela era já disruptiva. Eu não sei se já se falava em pedagogia de projetos naquele momento, mas acho que ela trabalhava já com isso. Ela tinha uma prática onde as equipes trabalhavam com apresentações. E cada equipe tinha que fazer uma apresentação ao longo do ano, 3 apresentações na verdade,
Uma delas relacionada à questão de poesia, a equipe tinha que preparar uma poesia. A outra seria um jornal falado e, finalmente, um teatro. E como, obviamente, né, um grupo de moleques de 13 e 14 anos, claro que nós fizemos um grupo só de meninos, porque, afinal de contas, as meninas, nesse momento, são terrivelmente antissociais, né, pra gente. Então, a partir daquele momento, nós tivemos que inventar na verdade, e foi a primeira coisa que a gente apresentou, foi essa peça de teatro. E moleques de 13 anos, para se apresentar numa peça de teatro, você fica imaginando como era, né, com toda a inibição que a gente tinha. E a partir daquele momento a gente tinha que inventar alguma coisa. E a grande questão era que o pano de fundo teria que ser a violência, e passar uma mensagem contra a violência. E a partir daquele momento a gente começou a pensar o que a gente vai fazer, e para evitar que a gente fosse muito exposto, nós tivemos uma grande ideia. E essa ideia maravilhosa foi de inventar um teatro de sombras. Então nós colocamos um lençol gigante, e a partir desse lençol um holofote, particularmente foi a minha ideia, brilhante. E a partir daí, na verdade, o enredo da peça era assim, era alguém que chegava, sei lá, depois de uma briga, ele passava por uma cirurgia, uma operação, então estava montado uma mesa de cirurgia, uma UTI. Ao lado tinha a figura do pai, que estava desesperado, e a figura do agressor, juntos, esperando o desenrolar da história. E aí passaram-se diversas coisas e tal, até que, obviamente, no final tinha que passar um final feliz, e lógico que a pessoa sobrevivia, e aí o pai e o agressor se abraçavam e fica tudo ok. E quando chegava no final, era necessário que se fizesse uma avaliação. Então, os alunos eram convidados também a fazer uma avaliação. E um aluno era sorteado para ler a avaliação. E a partir dessa avaliação, a nossa nota, ela começou, a pessoa que estava avaliando, né, que estava, enfim, lendo a avaliação, ela começou muito bem, dizendo que nós tínhamos acertado, que tinha sido muito bom, só que nós tínhamos cometido um erro cruel, terrível, porque a vítima estava de sapato. Então, a partir daquele momento, a nossa nota ela baixou muito por conta disso. E essa professora de português, a da Nenete, a hora que ela foi fazer a nossa avaliação, ela nos deu 10 e falou que o fato do sapato era ainda melhor, porque, afinal de contas, quer dizer que o teatro de sombras funcionou. E como a ideia foi minha, então, particularmente, fiquei mais ainda feliz, né, porque, afinal de contas, deu tudo certo. Eu falo isso, por que eu estou me referindo a esse fato isolado? O que isso tem a ver com a Assembleia? É porque, assim, eu fiz as contas antes, né, porque eu sou de humanos, fiquei com medo de errar, mas 36 anos depois, eu lembro desse fato. Né, 36 anos depois. O que faz com a professora de português, né, lá em 1982, que teve uma prática específica, faz com que eu, quando vou falar no encontro de psicologia, eu me reporto a alguma coisa que aconteceu há tanto tempo. É porque, obviamente, que foi muito significativo, representou muito para mim, e a partir daquilo eu acabei usando muito essa questão. Eu acho que é exatamente esse formato. À medida que a gente consiga fazer coisas que sejam significativas, que a gente consiga fazer coisas da nossa autoria, ele passa realmente a funcionar. Bom, a partir daí minha trajetória foi, aí vou dar um pulo, senão vai ficar também chato. Eu fui para a geografia, e antes de falar um pouquinho de geografia, tem um videozinho aqui, só que eu vou pedir para o rapaz apertar, porque eu não consigo. Eu acho que para retratar um pouco dessa questão de violência. É um vídeo, na verdade é um filme, que acho que talvez já tenha assistido, Pro Dia Nascer Feliz. É um trecho do filme, e que acho que ele impacta bastante. E eu queria que, assim, que vocês observassem esse filme com um olhar de profissionais, e pensando assim, o que eu faria, de que forma eu atuaria para talvez mediar a situação. Eu fico feliz porque não é só lá na escola que a coisa não funciona. E eu gosto bastante quando acontece. Bom, enfim, a gente tentou, né, vocês viram, todas as forças,
Mas, na verdade, o que chama a atenção no vídeo, acho que eu queria então compartilhar com vocês, é o seguinte, qual é a história? Na verdade, é um retrato de uma sala de aula, onde tem um conflito, né, entre um grupo de estudantes e uma menina especificamente, e a grande questão é que essa menina, e ela é loira, ela era convidada, chamada sempre para apagar o quadro do professor. E a partir daquele momento, ela começa, enfim, a receber algumas críticas e passa a receber bastante violência. E a partir daí, inicia-se um processo de violência, e a gente pode falar de violência simbólica, de violência natural, de violência que ocorre mesmo a partir disso daqui. E nesse momento, no vídeo, passa uma coisa muito forte, em que o narrador ele pergunta, por que aconteceu? E as duas meninas falam assim, a gente não sabe por quê, qual foi o motivo que aconteceu, mas aconteceu. E volta para a menina, para essa menina que apagava o quadro, e perguntava, o que você espera, o que você quer com isso? E ela fala, eu quero ser professora, porque isso ainda não me afastou. E talvez isso que eu queira, quem sabe, um dia, talvez resolver. Então na verdade, acho que é dentro disso. Então, a partir desse momento, a partir dessa reflexão, a partir dessa atuação, acho que move, né, a nossa interpretação como gestor, o que dá para fazer. Isso nas diversas ocasiões, desde essa questão mais forte em relação à violência, mas para qualquer questão que aconteça na escola. Bom, daí eu fui para a geografia. Na geografia eu sempre me aproximei muito da escola. Eu acabei participando de programa de licenciatura e sempre me aproximando da questão de educação e sempre me aproximando muito da questão de gestão, né, trabalhando com isso. E até que em 1996, especificamente, eu fui levado para esse lugar aqui. É a Escola Anjo da Guarda, né, que ficava ali na rua 13 de Maio. E essa Escola Anjo da Guarda é uma escola que, acho que, não sei se vai existir alguma coisa semelhante. É uma escola, primeiro, que a diretora, na verdade ela não é diretora, ela é mais uma. E quando eu falo mais uma, é na verdadeira acepção da palavra, né, de que ela está sempre com a gente. E a Escola Anjo da Guarda, ela começou um movimento, e era muito engraçado que essa diretora, ela falava assim, não existe democracia aqui na escola. Porque, afinal de contas, eu sou a dona da escola. Tem coisas que eu não vou deixar fazer. Mas, no entanto, ela fazia, ela deixava acontecer certos canais de comunicação na escola, que era uma coisa até que chamava atenção. E a partir disso, a partir dessa escola, a partir do Anjo da Guarda, tem umas fotos aqui para vocês verem que é uma escola um pouco diferente mesmo. Tem planta, tem cantinho, parece casa da avó. Infelizmente, essa escola não existe mais. Hoje ela já foi tomada por outras coisas. Existe dentro da gente. E a partir dessa escola eu fui convidado, né, me proporcionaram a conhecer uma outra experiência. E eu fui para a Escola da Vila, em São Paulo. E essa Escola da Vila tinha um programa de formação, né, dentro da perspectiva vigotskiana, a partir do ZDP. E essa formação, na verdade, ela acontecia 4 vezes por ano. E o mais interessante é que ela nos proporcionava realidades em sala de aula. Então a gente ia para lá e trabalhava com isso. E num determinado momento, a gente não sabia bem o que ia acontecer. Eu caí dentro de uma sala de aula que ia acontecer uma assembleia de classe. E mais ou menos o panorama foi o seguinte, era uma turma de 8ª série, né, antiga 8ª série. Era um círculo, né, como já foi descrito aqui. Nesse círculo tinha um professor que estava mediando e eram levantados diversos assuntos, diversas questões, e dentre essas várias questões, uma delas chamou a atenção, que não era tão importante para mim naquele momento, mas que depois eu acabei entendendo a importância daquilo. E a grande questão era, eles queriam que surgisse mais um horário de basquete nas quadras. Tá, e o que isso tem a ver? O problema é que essa questão de basquete conflitava com a questão de não ter quadra para isso. E o desenrolar dessa assembleia me chamou muita atenção, porque não foi o professor que tomou atitude, não foi ele que tomou a frente, que proibiu e falou assim, não tem como não. Mas sim os próprios alunos começaram a devolver para esses alunos que estavam
solicitando algumas perspectivas assim. Peraí, vocês já fizeram um levantamento de quantos alunos querem uma turma nova de basquete? Não, não fizemos. Tá. Vocês acham que a escola, como não tem horário, não tem quadra, vocês acham que ela vai construir uma quadra de basquete para vocês, nova? Não, não achamos. Então, o que a gente pode resolver? E a partir da Assembleia, a partir de muita discussão, saiu uma proposta. E essa proposta foi de que eles fariam um levantamento inicial entre as turmas de Fundamental 2 inteiro, de sexto ao nono ano, para verificar quem realmente estava afim de fazer basquete. E a partir dessa resposta, a partir de saber realmente quantos alunos tinham, aí sim eles iam até a escola, eles iam até a direção, para tentar verificar um novo horário, se era compatível, se não era. É uma coisa absolutamente simples, né, que poderia sair em qualquer momento, em qualquer lugar. Mas foi uma das poucas vezes que eu assisti os alunos ao lado da escola. Ou seja, fazendo realmente uma parceria, entendendo o lado da escola. E a partir daquele momento que eu vivenciei isso, que eu observei isso, primeiro que me encantou todo o processo, inclusive democrático, porque em nenhum momento eles foram cerceados naquele momento. Ninguém falou, não pode. E a partir do movimento de alunos, a partir de ideias deles, eles iniciaram, então, um momento onde talvez pudesse acontecer, talvez desse certo, pode acontecer. E aí, quando eu voltei para o Anjo da Guarda, eu democraticamente falei que a gente ia implantar isso de qualquer jeito. E começamos um movimento na escola, iniciamos com alguns estudos, principalmente alguns educadores espanhóis, para trabalhar com isso. E o primeiro momento era a gente entender assim, tá, o que é democracia dentro da escola? A democracia na escola é sinônimo da democracia externa, né? Afinal de contas, tudo pode. Lá fora, tudo pode também. Democracia é a ordem da maioria também, ou não? E a partir desses questionamentos, desses movimentos, nós passamos primeiro a preparar os professores. E aí passamos um ano, né, estudando o material, trabalhando, fizemos algumas assembleias de professores para verificar algumas questões e passamos a entender, inclusive, alguns elementos importantes da própria assembleia, que daqui a pouquinho eu vou citar aqui. E finalmente implantamos a tal da assembleia. E eu, como era, antigamente a gente chamava de padrinho de turma no Anjo da Guarda, né, quando é o tutor responsável por uma turma durante o ano, eu fiquei o ano inteiro trabalhando com essa turma. E quando chegou no final do ano, eu dei graças a Deus que acabou, porque não existia assunto, ou seja, a assembleia era vazia, sempre acabava praticamente, eu tentava levar, eu tentava discutir, e a coisa não acontecia. E até alguns professores que não eram tão adeptos à assembleia, me falavam assim, viu, aí eu sabia que não ia dar certo, não adianta levar isso para a sala. E quando chegou no final, na última assembleia do ano, eu fiz uma provocação para a turma e falei assim, bom, então já que nós passamos o ano inteiro sem discutir, o ano inteiro sem assunto, o ano inteiro em que vocês não trouxeram demanda nenhuma, nós temos um problema. No ano que vem, a turma de nono ano vai se desfazer, né, porque afinal de contas, de 3 turmas virariam 2, alguma coisa assim. E por conta disso, e por conta da turma de vocês que não se manifestou, nunca trouxeram problema, é essa turma que vai se desfazer. Então, a partir desse momento, vai ser assim, com esse ato de autoritarismo. E começou um movimento dentro da sala, dentro disso, em que nós precisamos, dentro daquela semana, fazer 4 novas assembleias para que eles discutissem. E começou a aparecer diversas coisas, inclusive questão de violência, a questão de não dizer bom dia, a questão de se afastar um do outro, a questão de evitar um do outro, a questão de discriminação, enfim, tudo aquilo aconteceu. O que eu levei de tudo isso? Que nós ficamos um ano fazendo um trabalho para que a gente pudesse aprender como lidar com a turma. E a partir desse momento que a gente conseguiu dar voz para eles, a gente conseguiu alguns benefícios. Vamos entrar um pouquinho na Assembleia para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica, né? A Glaucia trouxe um pouquinho de funcionamento, eu vou tentar assim, né, compor um pouquinho para que a gente possa falar um pouco mais e vou trazendo alguns elementos para vocês aqui. A primeira coisa que, como eu falei para vocês, a nossa discussão foi em cima justamente de uma... Eu vou levantar aqui, porque senão eu não vou conseguir ler. Foi justamente a questão de democracia. Afinal de contas, o que é democracia, a partir de onde que a gente vai trabalhar. E através da citação aqui, né, a gente chama de PUI, a gente chama de PUG,
Desculpa, aqui é o cachorro. A educação moral busca facilitar a aprendizagem de uma maneira de conviver justa e feliz do interior de uma comunidade social, perpassada por múltiplos conflitos, mas também plena de normas e de valores. Acho que passa por aí. Passa por essa questão de normas e valores. Afinal de contas, o que é uma escola? Né? Se não a representação exatamente disso. Né? Ou seja, você vai ter aquele aluno que o pai é permissivo, aquele aluno que ele está acessível, aquele aluno que não quer nada com nada, aquele aluno que não vai usar esse espaço de assembleia em nenhum momento. Enfim, é a partir disso que a gente vai precisar discutir. E a partir disso que a gente vai ter que começar a discutir um pouquinho dessa questão de valores, enfim, de normas e tudo mais. Então foi daí que a gente partiu e chegamos daí depois, numa pequena evolução, num certo entendimento de que a educação moral, não apenas como um processo, entende-se, né? Não apenas como um processo no qual se adota formas sociais estabelecidas, mas também como um processo do qual se critica algumas normas de convivência, e por isso novas maneiras de vida são propostas. Educação moral é, portanto, aprender o significado das normas que definem a vida social, bem como construir novas formas significativas de vida. Pronto. Aí a base está formada, né? Aí o alicerce está formado. Porque aí a gente parte do entendimento. Em primeiro lugar, a democracia na escola, ela não é um reflexo da democracia exterior. A gente tem que criar essa democracia, tem que criar essa cultura. A gente tem que trabalhar com essa questão. Existe autoridade? Obviamente que vai existir autoridade sim. Mas existe também um espaço democrático. E a partir do entendimento do que é esse espaço democrático, a gente consegue aí sim um canal de comunicação. Então, a partir daí a gente começou a pensar, tá, tem muita coisa escrita sobre a Assembleia, muita gente faz a Assembleia, mas o que é a Assembleia para nós? Dentro da comunidade do Anjo da Guarda, o que a gente quer com isso, afinal de contas? Né? Quais são as nossas necessidades? Por que a gente vai trabalhar com a Assembleia? É importante? É necessário? Vai atrapalhar a aula? O que vai acontecer? E a partir de alguns elementos, alguns momentos, a gente começou a perceber que era inevitável a escolha de algumas questões. A primeira delas era assim, fazer com que a Assembleia tivesse um momento e esse momento fosse sagrado. Fosse semanal, fosse a cada 15 dias, mas que eles tivessem esse espaço, e que tivesse marcado esse espaço. Não adianta você falar assim, hoje tem Assembleia. Aí vai passar um mês e você tá de novo agora na hora da Assembleia. Aí passa 2 meses e fala assim, nossa, agora de novo não. É necessário. Mas não tem, é vazio, ou seja, não vai ocupar a aula, vai perder a aula. Então não faça Assembleia, você vai estar fazendo qualquer outra coisa menos Assembleia. É a garantia de um espaço. Né? É a garantia onde você vai ter a possibilidade que o aluno se manifeste e que você traga realmente uma percepção para que ele possa, enfim, trazer uma interação e tudo mais. Hoje eu tenho uma outra visão de gestão, porque quando a gente entra para dirigir alguma coisa, a gente acha que tudo tem que estar nas nossas mãos, nas nossas costas. E hoje eu divido com os alunos, com o corpo docente, com os funcionários, o gerenciamento das atividades da escola. Os alunos iam bastante para a diretoria. A gente perdia muito tempo com isso. Os alunos tinham que conseguir sozinhos desenvolver essa habilidade social, de saber entender o outro, ouvir o outro. Uma professora trouxe a ideia das assembleias escolares para a nossa escola. Assembleia é uma reunião que a gente faz para discutir alguns problemas da sala. Desde o momento em que eu vi as crianças podendo criticar, crianças de 6 anos, eu me apaixonei pelo projeto. A Assembleia do Corpo Docente, ela foi necessária porque eu não posso fazer com que alguém faça alguma coisa em que ele não acredite. Tudo que é novo causa medo, causa insegurança, mas você tem que viver aquilo para ver que é importante. A gente tem um papel que a gente escreve a crítica. A professora toda quinta-feira vai lá, pega aqueles papelzinhos e lê. Aí a gente vê qual que foi a crítica e leva assim para a diretora, ou a gente resolve na sala de aula mesmo esse problema.
Eu critico a falta de livros da sala com você e eu fico irritada porque tem poucos livros. Eles começaram a sugerir coisas, criticar coisas que nós, do grupo gestor, não tínhamos pensado que era possível fazer. A história da mulher no recreio era ruim, porque quando a gente ia comer carne, aí a gente ficava assim com o dedo, né? Passando assim, a maioria brigava. Pra pegar aquele restinho da comida, tinha que fazer assim no prato, ó. Eu não nojento isso daí, Chico, foi resolvido. O desperdício de comida na escola era bastante. Toda vez pegava em excesso a comida e toda vez ia toda a comida pro lixo. Aí eu comecei a pensar no que eu poderia ajudar, e comecei a bolar com um jeito. Eu elaborei um quadro com a cor vermelha, que é muito desperdício, amarelo, que é pouco desperdício, e o verde, nenhum desperdício. A crítica que eu fiz do colchonete foi por causa que eu não se sentia nada bem de ficar fazendo alongamento no chão, porque doía bastante as costas. Aí foi resolvido. Eu critico que a luz da quadra fica acesa. Isso é muito desperdício. Qual seria a grande diferença de tomar de atitude? Afinal de contas, a gente pensando assim, você trazer um colchonete é uma coisa absolutamente simples e óbvia. A questão do desperdício, né, também é óbvio. O grupo de professores vai ter uma condição tranquila de colocar isso. A grande diferença é que passa a ser um acordo coletivo, né, passa a ter significado. À medida que a turma compra a ideia, existe uma cobrança até por eles e passa a ser realmente uma coisa coletiva. E a partir disso, então, aí começa a nascer realmente uma reflexão e aí a partir daí começa a nascer um plano de ação. E esse plano de ação ele passa a ser extremamente importante. No Anjo, nós começamos a pensar assim, quando nós implementamos esse cartaz, né, que foi trazido também pela Glaucia, a questão do eu critico e o felicito, nós vimos a necessidade também de um outro papel, que seria o acordo. Ou seja, depois de tudo isso, então, ia para o papel o acordo. E quando o aluno não cumpria, ele se cobrava e falava assim, olha lá o acordo, olha lá, você assinou, a coisa está ali. E a partir daquele momento, eu acho que a coisa ficava um pouco mais clara. Outra dificuldade que a gente acabou vendo, aquele aluno que não gosta de se manifestar. Ou aquele aluno que quer levantar um problema, mas esse problema, ele não quer que os outros saibam que foi ele que levantou. Porque pode, enfim, sofrer diversas coisas. Até a turma conseguir uma maturidade para conseguir fazer isso, para se expor, nós fizemos até uma caixinha isolada, passava antes para a orientadora e a orientadora posteriormente levava o tema para a assembleia. Então são ajustes que vão acontecendo para que você possa também dar voz e dar condição para que isso aconteça. Um dos elementos extremamente importantes da assembleia, você não pode falar nomes. Ela não é pessoal, ou seja, eu não posso chegar e falar assim, eu não gostei da Maísa porque a Maísa falou tal coisa. Não. E a partir desse princípio, no início é uma coisa muito engraçada, né? Porque os alunos chegam assim, olha, eu não quero falar nada, mas tem uma pessoa que tem blusa vermelha, né, que fica sentada e que está comendo o lanche dos outros. E a partir desse processo de amadurecimento mesmo, a gente vai percebendo que as crianças, elas vão, à medida que elas vão evoluindo, nós temos a Assembleia no Anjo desde o 2º ano, é muito engraçado, ou seja, criancinhas pequenas que mal sabem falar, já conseguem criticar, já conseguem prever, já conseguem trabalhar com isso. E quando eles vão evoluindo, eles conseguem um nível realmente até de autonomia de colocação, porque a partir de um determinado momento, a figura do orientador sai e eles é que tocam a Assembleia. E são vários papéis na Assembleia. E dentre esses papéis tem o papel do mediador, ou seja, a pessoa que vai conceder a palavra, tem a figura da pessoa que vai escrever no quadro a palavra, porque afinal de contas todos eles têm que ser em ordem, e finalmente a pessoa que vai escrever os acordos. E esse papel, ele é escolhido, né, e a turma define como ele como é escolhido no início da Assembleia. Então, isso até acontece uma atitude democrática para que a própria sala se organize em função disso. Bom, a Assembleia sempre funciona? Não. Chegou um determinado momento na escola
que nós começamos a ver que a Assembleia ela caiu no piloto automático. Ou seja, acontecia a Assembleia, simplesmente acontecia. E a partir daquele momento de acontecer a Assembleia, nós fizemos uma rediscussão. Isso tem alguma coisa em torno de 5 anos, mais ou menos, que nós levamos novamente, revisitamos a questão da Assembleia. E a partir daí nasceram algumas provocações, algumas questões. Primeiro a gente perguntava, tá, o que é a Assembleia? E nós reafirmamos. Acima de tudo, é a garantia do espaço de debates onde os personagens interagem na busca da melhoria por convívio coletivo. Essa é a função principal. O que mais? Quais são as finalidades? Para que serve uma Assembleia? Isso é discutido inclusive com alunos. Melhorar a convivência e o trabalho escolar, formação moral do aluno, atitudes, valores, desenvolvimento de habilidades éticas, sociais, cognitivas de comunicação, democratização na vida escolar, resolução cooperativa de problemas e conflitos, aprimoramento da vida escolar. Nós tivemos um caso no ano passado, em que, eu não sei se já aconteceu isso na vida real, mas nós temos também representantes de sala. E o representante de sala, na época da campanha para representante, ele estava comprando votos com bala. Então, se votasse nele, ele dava bala. Se não votasse, ele não... E por isso que virou justamente um tema de democratização, ou seja, de repensar a questão de valores. A partir daquele momento, essa discussão evoluiu tanto que passou para um outro patamar. E esse patamar nos levou ao seguinte, quem poderia ser representante? E aí começou uma discussão assim, não, mas tem que ser o representante do bom aluno. Afinal de contas, o representante tem que ser bom aluno. Mas sabe, o que é bom aluno? É o aluno que tem nota? O aluno que, ou seja, que faz bagunça? O aluno que é tranquilo? O que é ser bom aluno? E daí os próprios alunos conseguiram definir. E eles inventaram uma prática que é a prática da ficha limpa. Então, o aluno que não tivesse, nós tínhamos lá na escola um livro de ocorrências, então o aluno que não tivesse nenhuma assinatura no livro de ocorrência, ele poderia ser representante. Aquele que tivesse, ele não poderia sequer se candidatar para representante. Só que essa discussão evoluiu dentro da Assembleia de uma turma e falou assim, mas espera aí, a pessoa pode se regenerar. Então, quando chega no ano que vem, se aquilo acaba, ele pode novamente acontecer. Levantaram outro problema. Tá, ele foi eleito representante. E se ele assina o livro, o que acontece? Ele perde imediatamente o cargo? E aí aconteceu o seguinte, não, ele não vai perder o cargo. Porque depende do que ele fez. Então, os próprios alunos inventaram uma prática que seria feito uma comissão de alunos, uma comissão de professores, para analisar qual foi a ocorrência, e a partir dessa ocorrência teria uma votação para verificar se o aluno continuaria como representante ou não. E a partir disso foi efetivado. Gente, isso é uma criação da Assembleia, né? Partiu de uma sala, foi levada para outra, foi um momento de discussão, e a partir dessa... A gente pode discutir todas as questões, a gente pode discutir se realmente isso é válido, se isso é ético, se não é, se está cumprindo uma função pedagógica ou não, mas que povoou essa discussão e que levou o pessoal para fazer isso, levou bastante. Uma outra coisa que saiu da Assembleia, e isso é constante, eu acho que quem trabalha em escola, ou quem já visitou a escola, quem já foi para a escola de algum momento já viu. Problema da cantina, fila da cantina. É muito gigante, não dá tempo de brincar, quando eu vou comprar acaba a fila e tal. E eles tiveram uma ideia também que foi excepcional. E a ideia foi a seguinte, e se a gente tivesse condições de não precisar comprar o lanche? Que cada um já soubesse o quanto, pegaria uma caixinha, colocaria o dinheiro e ela pegava o lanche. Tá, o lanche é difícil, porque afinal de contas é complicado, mas a bebida dava. E a gente já apostou nisso. E começou realmente uma caixinha, tinha uma caixinha, ficava lá um lugar de sucos, água, né, refrigerante não pode na escola. Ele ia lá, pegava o dinheiro, depositava na caixinha, ia lá, servia, pegava, enfim, a bebida. E como nós tínhamos 2 recreios, um de sexto e sétimo e outro de oitavo e nono, o recreio de oitavo e nono, ok, batia certinho, sem problema nenhum. Só que de sexto e sétimo não. Faltava dinheiro, isso, e sempre, ou seja, não batia a coisa. E aí, em virtude disso, nós levamos para os alunos. E eles criaram uma comissão de fiscais.
Então, a cada recreio, uma determinada turma ficaria fiscalizando para verificar o que ia acontecer. Primeiro, vieram várias ideias. Ideia de colocar uma câmera, ideia de colocar uma pessoa da escola e tudo mais. E, afinal de contas, em um mês está resolvida a situação. Então, são exemplos que a gente vai, que a gente vai mostrando, que a gente vai trabalhando, que ela nasce em virtude de uma discussão e que nasce em virtude de coisas significativas. E, a partir desse momento, eu acho que a questão, inclusive, que nos move aqui, a questão da violência, ela pode ser muito trabalhada aqui também. E violência, como eu falei, de todos os momentos. Ela não aparece muito espontaneamente, porque, afinal de contas, é uma coisa complicada. Mas sempre você pega no limiar, na coisa meio que escondida, você acaba observando, e aí é a hora, obviamente, da escola agir. E aí a gente pensou, tá, mas afinal de contas, o que não pode acontecer na Assembleia, nesse momento de revisitar essa questão da Assembleia? Primeiro, não deve servir para sermões. Não adianta o professor ir para a sala ou naquele momento para você discutir e para você já servir com um aparato e dizer não para o aluno. Mesmo que o aluno, e isso acontecia sempre no Anjo, a primeira necessidade era fazer uma piscina na escola. Não tinha nem lugar, mas eles queriam uma piscina. E o professor já de imediato fala, não tem como. Não, leva para a discussão. A resposta vai ser não, mas pelo menos deixa de discutir. Para discursos vazios, também é uma coisa bastante comum, nada semelhante à nossa política também, Para bate-boca, isso é uma coisa importante, isso é muito fácil realmente de virar, porque afinal de contas, se existe uma posição contrária, é muito fácil de virar isso. Para evidenciar o autoritarismo, ou seja, foi aquilo que eu falei, o professor ele tem que se colocar num papel realmente de mediador e não de cerceador. E a última, para matar a aula. E, gente, isso é uma coisa... Quando os alunos percebem que aquele papel da Assembleia está vazio e que tem uma aula, desculpa se tem alguém, de matemática, você pode saber que eles vão correndo colocar qualquer coisa, vão inventar assunto para a Assembleia acontecer. Então, também um elemento. Então, nós passamos, inclusive, a usar o tema da Assembleia dos professores trazer também a temática. Trazer alguma coisa, trazer elementos para discussão, de valores, enfim, de várias questões. Tá. Como eu falei, a Assembleia resolve tudo? Não resolve. E a principal reclamação deles é assim, não adianta, a gente discute e continua a conversa, continua a briga, continua o futebol, futebol na hora do recreio, ninguém se entende e tal. A Assembleia não é para resolver esse tipo de coisa. A Assembleia é um canal para discussão desse tipo de coisa, mas não é a garantia. E isso a gente tem que estar bem claro. Então, a primeira coisa, o que a gente faz quando não tem assunto? Tá, não tem. A gente acaba a Assembleia? Não. Ou seja, é necessário manter o espaço. E aí, então, a partir de uma reflexão nossa, foi o momento, foi a importância, então, de trazer esse assunto, de trazer elementos para essa discussão. Quando nomes são citados, o que você faz? Qual é a ação de um professor quando o nome é citado? Quando é citado o nome de um professor, inclusive, o que você faz? Naquele momento, o momento é de parar a Assembleia. Fala, tá, agora para isso na Assembleia. E aí você faz, ou seja, uma intervenção dizendo, explicando por quê, qual o motivo, qual a necessidade, por que é importante você manter essa questão do anonimato, para você discutir, você trabalhar com uma questão da discussão coletiva, para você, inclusive, incentivar que pode ter outro momento em que ele pode sim falar nome, mas aí não é, talvez uma conversa aberta e tal, mas não é a Assembleia, enfim, trabalhar com essa questão. Quando não se chega a um acordo, o que faz? Eu acho que é o momento mais rico da Assembleia. Ou seja, quando existe discussão e não se chega a um acordo. Volta a discussão. Trabalha, ou seja, propõe de novo, amadurece a ideia. Eu acho que esse acordo, ele sai, mas ele precisa realmente amadurecer para que seja significativo. Quando existe bate-boca, o que fazer quando existe bate-boca? Obviamente, você intervém, por isso que tem sempre um professor, um coordenador, um orientador, também para trabalhar com essa mediação. E mais, normalmente, quando a turma já está preparada para a Assembleia, os próprios alunos já conseguem fazer essa mediação da questão do bate-boca. Então, também fica tranquilo. E quando a participação é pequena? Ou seja, o que você faz quando a coisa não acontece, quando é?
Chegou um momento na escola em que nós fizemos uma reflexão sobre a Assembleia dos próprios alunos. Afinal de contas, o que se espera? O que se espera da Assembleia? Por que você acha que é importante? Ou você acha que é importante? O que dá para falar na Assembleia? Por que você não fala? Qual o motivo? Né? Acho que são conversas individuais que passam também pela cabeça e que a gente vai acertando, que a gente vai trabalhando, enfim, com toda essa questão. Alguns impasses, né, que nós chegamos, como eu falei para vocês, nessa descrença, nesse problema. Primeiro, a Assembleia não funciona, os acordos não são respeitados. Né? Foi aquilo que eu comentei. Essa é, talvez, o principal rótulo da Assembleia. Né? A Assembleia não funciona, ou seja, sempre começa a mesma coisa. Não significa que alguma coisa escrita ela vai perpetuar. O que é necessário é que você volte à discussão, inclusive para verificar se aquilo que foi pactuado é realmente necessário ou possível, né, dentro daquela turma. Então, sempre revisitar, sempre trabalhar com isso. Uma prática que vira rotina, que caiu no comum. É mais uma assembleia, mais um momento de fala, mais um momento de discussão. Não, a assembleia é um momento, entre aspas, sagrado. É o momento da turma, é o momento que você tem que respeitar. E aquilo só vai acontecer se a equipe toda da escola comprar a ideia. Ou seja, se o professor entender a importância da Assembleia, se os gestores entenderem a importância da Assembleia, se a comunidade toda entender. Daí também a importância, talvez, de fazer uma Assembleia de professores, fazer Assembleia de pais, fazer uma Assembleia com os outros funcionários da escola, para que você realmente dê um valor e para que você torne realmente prático isso. E é encarada por alguns professores como um fardo, atrapalhando o andamento das aulas. De novo, Assembleia. Nossa, eu tenho prova semana que vem, agora essa Assembleia vem. Daí também a importância de você fazer o calendário, você já dispor desse calendário e mostrar para o professor quando vai acontecer, enfim, quando vai ter, para que serve a Assembleia, como é, como não é, enfim, esse tipo de coisa. Bom, quando a gente fala de Assembleia, e aí a partir desse momento, a partir que a gente acabou trabalhando, né, com isso no Anjo, nós tivemos uma nova realidade a partir já do ano passado. O Anjo da Guarda virou, ou seja, ele fez uma junção, né, com o Colégio Marista, e o Colégio Marista, a rede Marista, acabou, então, enfim, trabalhando com o Anjo da Guarda. E essa rede Marista, a nossa grande preocupação era dessas práticas. Porque, afinal de contas, 3 coisas nos chamavam muita atenção, né? Porque, afinal de contas, primeiro que é uma escola laica, né, o Anjo da Guarda, e nós passaríamos a ser uma escola confessional. A segunda é que o Anjo da Guarda não tem uniforme, não tinha uniforme, né? Então nós passaríamos a ter uniforme. E a terceira, que também nos incomodava, é a questão da obrigatoriedade do uso do material da FTD, né? Porque, afinal de contas, a FTD é do Grupo Marista. E nós nos perguntávamos, ou seja, como vai ser, o que vai acontecer a partir desses 3 princípios. E a Assembleia, ela se mostrou no ano passado uma fonte muito segura e assertiva para que a gente pudesse discutir isso muito em sala de aula. Né? E aí nasceu uma coisa extremamente importante. Quando a gente fala dessa questão da religião, né, afinal de contas, como vai impactar? A partir de agora a gente vai começar a ter que rezar no começo da aula, como é que funciona esse negócio todo. E quando nós tivemos a devolutiva, né, do Grupo Marista, que existe realmente o espaço confessional, né, que é a catequese, mas no outro momento não existe essa preocupação, essa questão dogmática de religião, nós trouxemos nossos ex-alunos, né, que já estudavam no Grupo Marista, nós não tínhamos ensino médio até no ano passado, para que eles pudessem falar um pouco da prática. E a partir desse momento, dentro da Assembleia, nós tivemos uma aceitação, um princípio de discussão para que a gente pudesse entender o que ia acontecer. A questão de uniforme, saiu da Assembleia uma pesquisa inicial, para verificar quem era a favor e quem era contra o uniforme. E, por uma surpresa para a gente, acabou ficando quase empate, quase meio a meio essa questão do uniforme não, até pela facilidade do uniforme e tudo mais. Finalmente, em relação à questão do material da FTD, né, que também nos preocupava, nós chegamos a fazer uma avaliação dos livros da FTD. E nós percebemos os próprios alunos, né, junto com os professores, começaram a trabalhar ou pensar assim, não é o livro que vai fazer a aula, e sim é o professor. E a partir daquele momento a gente começou a construir alguma coisa junto. No final da história,
é que nós tivemos um índice de fidelização, né, para passar para o Anjo da Guarda, de quase 93%, ou seja, o pessoal foi, sem conhecer a escola não estava pronta, né, e tivemos uma felicidade muito grande. E hoje, né, no atual Colégio Marista Anjo da Guarda, a gente permanece com a Assembleia, permanece com as práticas, permanece com a linha democrática, participativa, continua com diversas ações, e a gente tem uma esperança, uma expectativa muito grande que a gente vai contagiar o grupo aí, e quem sabe as 17 escolas do grupo comecem a absorver um pouco isso também. Me coloco à disposição para... Tem mais um videozinho, mas eu acho que não vai funcionar. Depois eu posso... Sabe que vai funcionar? Mas fica como uma indicação para todos, né, aqueles que não assistiram e quem já assistiu, que acho que seria interessante assistir de novo. O nome do filme é Para um Dia Nascer Feliz. Ele faz um retrato e um resgate da escola e ele vai pontuando diversas questões e o tema da violência ele perpassa no filme inteiro. Ele faz uma discussão tanto com escolas de comunidades bastante carentes, mas também ele revisita uma escola particular de São Paulo e que mostra uma realidade muito forte também, né? Que é a questão da bolha, né? De viver dentro da bolha. E no final ele traz uma mensagem que eu acho que ia fechar até com o que eu iniciei, porque é uma menina, né, que mora no interior, no Cariri, em que ela, a partir da sua professora de português, assim como eu, ela foi desafiada a fazer uma poesia. E a partir dessa poesia, ela faz todo o retrato, e o nome da poesia é De Volta ao Meu Cariri. Então, fica a dica para vocês, quem quiser assistir, né, porque é lindo o filme, acho que vale a pena. E, na verdade, acho que não é lindo, acho que ele é, na verdade, uma facada no estômago, e talvez seja, né, um momento, eu acho que de endossar essa questão da necessidade de psicólogos dentro da educação. Então, agradeço por todos, muito obrigado, e me coloco à disposição. Faremos agora uma discussão com contribuições de diferentes áreas do tema da violência nas escolas. Para participar da discussão, convidamos a compor a mesa o psicólogo Emerson Luiz Pérez, que é especialista em impactos da violência na saúde pela NMSP, Fiocruz, mestre em Psicologia da Infância e da Adolescência pela Universidade Federal do Paraná e atua no Centro Estadual de Epidemiologia da Secretaria do Estado de Saúde do Paraná. Convidamos também a psicóloga Luísa Franco. Luísa tem pós-graduação em Psicologia Analítica, mestre em Filosofia da Mente e atua no NUCRIA, Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Crimes. Participa também deste debate o capitão Eliezer Antônio Durante Filho, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária da Polícia Militar do Paraná. Bom dia a todos e todas, né? É um prazer estar aqui com vocês. Como foi falado, eu sou psicólogo e trabalho com epidemiologia, né, na Secretaria de Estado. Eu trouxe uma apresentação, eu vou tentar ser rápido, mas na minha apresentação tem várias questões conceituais, né? Porque eu sei que o tempo era bem pequeno, mas eu não consegui tirar da minha apresentação geral, porque eu acho que não dá para a gente discutir um tema que a gente, né, se propôs a trazer aqui, a partir do ponto de vista do CRP, foi sobre a questão da notificação de violências, né, para refletir sobre a prática do psicólogo no contexto da escola e a questão da importância da intersetorialidade nesse contexto do enfrentamento à violência, a partir da notificação como um elemento de mobilizador da rede de proteção, né? Então, a gente não pode falar de notificação como um aspecto apenas técnico, né? Preencher um papel, comunicar a outros serviços, sem fazer uma reflexão, né, sobre a questão do que se entende por violência, o que se quer com isso, né, e como a questão da notificação está relacionada à questão da cultura da paz, né. Então, assim, eu vou passar bem rapidinho essa questão conceitual, mas é só para marcar que tem alguns elementos conceituais para a gente refletir, né. Esse conceito aqui trata
da violência na perspectiva da Organização Mundial de Saúde, né, como o uso da força física, seja poder real ou em ameaça, né, que está relacionado à violência contra si mesmo, contra outras pessoas, ou contra um grupo de pessoas e tal. Enfim, fazer uma reflexão sobre violência como um conceito amplo, né, e está relacionado a omissão ou ação, tá, e que causa ou pode causar danos, né, ao desenvolvimento. Então, o fato da gente ter uma situação que pode ter causado dano ao desenvolvimento da pessoa, não necessariamente uma lesão física e tal, já é considerado uma situação de violência. Por exemplo, o trabalho infantil, né? A violência tem vários determinantes, né, e condicionantes, está relacionado à cultura, à questão histórica, ao desenvolvimento pessoal, interpessoal, mas também social e cultural. Eu não tive aqui no primeiro momento do evento, não sei se já foram feitas algumas reflexões, né, conceituais a respeito da questão da violência, né, e que eu trago o referencial da saúde coletiva, né, que trabalha a questão dos determinantes sociais da saúde, que está relacionado a toda a nossa vida, né. O processo de saúde e doença se constitui a partir da interação dos diferentes fatores, né, como saneamento básico, cultura, racismo, sexismo, né. Então tudo isso está relacionado à questão da violência, né. E a Minayo e a Edmilda Souza, pesquisadoras da Fiocruz, trazem que não se pode compreender a violência fora da sociedade que é produzida, porque se nutre de fatos políticos, econômicos e culturais traduzidos das relações cotidianas e que, por serem construídos por determinada sociedade, podem ser desconstruídas também por ela. Ou seja, eu quero refletir aqui sobre se a violência é construída, é um processo histórico-cultural, né, construído nas relações sociais, a gente pode sim desconstruí-la. Como? A partir também de processos e mudanças históricas e sociais. Quando você implanta uma notificação de violência num serviço, numa escola, você está propondo, está fazendo um processo de mudança de cultura local, né? No sentido de passando um recado para a comunidade, para a sociedade, de que, olha, nós, nesse espaço, nesse território, não aceitamos mais, não admitimos mais situações de abuso, de poder, de violência, etc. Né? E a questão da violência contra a criança e adolescente, a violência doméstica, né? O conceito que trabalha essa questão assim, de quem deveria proteger e cuidar das crianças e adolescentes, acabam sendo as pessoas que violentam o direito dessa criança e adolescente. E a criança e adolescente deve ser vista como sujeito de direitos, né? Então, nessa perspectiva, a escola tem um papel fundamental, né, de proteção e muitas vezes de intervenção num caso concreto de violação do direito, porque muitas vezes na família é que está a maior parte das situações de violência no contexto da criança e do adolescente, né? E a escola talvez seja a única instituição que a criança tem um vínculo suficiente para falar e poder ter uma medida de proteção em relação a essa infância, né? A perspectiva da criança e adolescente como sujeito de direitos, né? E as violências resultando em custos econômicos, sociais para a sociedade, produzindo profundos efeitos emocionais das famílias e impacto na saúde, na qualidade de vida, na educação, né, no contexto social como um todo, né? Como eu sou um profissional de saúde e estou trazendo essa reflexão sobre a notificação, estou partindo desse olhar, mas a gente também pode refletir no contexto educacional também, né? O impacto que a violência tem na vida das pessoas é enorme, né? Em função de sofrimentos ou de até óbitos, né? Envolvendo a qualidade e a duração de vida das pessoas e a desigualdade social, né? E nesse contexto, mesmo olhando pelo enfoque da saúde,
a violência não deve ser vista como um problema apenas de assistência em saúde, um problema de urgência e emergência, mas deve ser visto como um problema de promoção da saúde, de promoção da cultura da paz, né? Onde as políticas sociais e a questão educacional faz parte desse contexto, né? Olhando para a dimensão da questão da violência como o direito à educação como fundamental nesse processo de garantia da cultura da paz, né? É um quadro da Organização Mundial de Saúde que define violência, falando dos tipos de violência, né? Que pode ser auto-infligida, pode ser interpessoal ou violência coletiva, né? A ficha de notificação que eu vou apresentar mais rapidamente para vocês é uma ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada. Portanto, naquela dimensão ali que está sendo projetada, ela vai atuar nas situações de violência auto-infligidas, com dados de tentativas de suicídio e autoagressão, né? E com violência interpessoal, seja no âmbito doméstico, violência intrafamiliar, seja no âmbito extrafamiliar, a violência comunitária. Portanto, existem violações de direitos, por exemplo, falta de vagas em escola, falta de vagas em CIMEIs, creches, que é violação do direito da criança e adolescente, que não são objeto de notificação, né? Nessa ficha, mas deve ser entendida como uma situação de violação, sim. Né? E os casos que a gente conhece de violência é uma ponta do iceberg, né? Muitos casos não são vistos, não são conhecidos, né? Se a gente observar as relações que perpassam a escola, há muitos casos que estão abaixo da superfície que a gente não consegue visualizar, né? Assim, a questão da notificação de violência interpessoal e autoprovocada, ela vem com uma proposta de conhecer melhor essa realidade, a partir do que o Ministério da Saúde propôs, chamando de VIVA, Vigilância de Violências e Acidentes, são sistemas de vigilância de violências e acidentes, que tem o objetivo de conhecer a magnitude e a gravidade da situação de violência, né, com informações epidemiológicas para definir e apoiar intervenções em políticas públicas, tá? Nesse sentido, com o objetivo específico de identificar e monitorar casos de violências, caracterizar e monitorar o perfil da vítima, identificar fatores de risco, né? Identificar áreas de maior vulnerabilidade, monitorar os encaminhamentos, né? Enfim. Tá? E por que fazer vigilância de violências? Né? Para agir, para cuidar, para proteger, para promover saúde, para garantir direitos, cumprir a legislação, respeitar os acordos internacionais, né? Nesse sentido que a ficha de notificação foi implantada em nível nacional, tá? E para atendendo também a questão dos requisitos legais. Essa é uma ficha de notificação que não é voltada só para a área da infância e adolescência, não é só para crianças e adolescentes, também é mesmo instrumento para notificação de violência contra a mulher, contra pessoas idosas, contra a população LGBT, contra a população indígena, né? Contra a notificação de situações de tentativas de suicídios, que também tem uma diretriz de políticas públicas, né? Que coloca como prioritária a notificação desses casos, tá? E aí a gente lembra do profissional né, do psicólogo, né, porque é uma das áreas, talvez uma categoria profissional que mais coloca empecilhos, dificuldades no contexto do processo de notificação das situações de violência. E a gente traz do Código de Ética do profissional psicólogo alguns pontos, tá? Não sei se eu vou conseguir ler direitinho daqui, eu acabei não imprimindo, né? Mas nos princípios fundamentais do Código de Ética, a gente coloca que o psicólogo baseará seu trabalho no respeito, na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade, obrigado, né, do ser humano, apoiado nos valores que embasam na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha, é o primeiro ponto dos princípios fundamentais do Código de Ética. Aí já diz tudo. Então, como é que eu posso me omitir numa situação de violência
frente ao paciente que eu estou trabalhando, que eu estou atendendo, né? Então eu tenho que refletir que situações que essa omissão me é permitida ou, né, e não, né? Então, o segundo item dos princípios fundamentais diz que o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e qualidade de vida das pessoas, das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aí, claro, se a gente avaliar o Código de Ética Profissional, todo o Código de Ética tem a ver com a defesa e a proteção dos sujeitos. A violação de qualquer item do Código de Ética já é uma forma de violência, né? Mas falando com uma violência que o profissional pode ser causador, motivador. Mas, para além disso, a gente tem uns elementos que nos apoiam a trabalhar na proteção, né? E na defesa frente a situações de violências que a gente venha a observar. Então, em relação à continuidade do Código de Ética, o artigo 2, já na responsabilidade do profissional psicólogo, né, coloca sobre praticar, o psicólogo é vedado praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, além de trazer outros elementos reflexivos aí sobre utilizar o seu conhecimento para favorecer a práticas psicológicas como instrumento de castigo, tortura e qualquer forma de violência. E é bem pertinente nessa época negra que a gente tem vivenciado refletir sobre o uso de conhecimentos do profissional para dar sustentabilidade a essas práticas, né? Também o Código de Ética traz a vedação a ser conivente com erros, com faltas éticas, com violação de direitos, crimes e contravenções penais praticados por outro colega psicólogo, né? Quer dizer, uma vez a gente trabalhando em contextos de equipe intersetoriais, a gente deve também promover entre nossos colegas esse mesma posição ética, né? E lá no item artigo 9 do Código de Ética nos coloca sobre a questão do dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, né, por meio da confidencialidade, para garantir a intimidade das pessoas, grupos ou organizações do qual ele atende. Isso é muito fundamental, bem importante. E a gente fala, então, notificar violência não significa infringir esse Código de Ética. A gente tem que garantir o sigilo, né, das informações frente a um contexto de notificação, né? E nas situações, o artigo 10, em que se configure conflito entre as exigências decorrentes no artigo 9, esse que a gente acabou de ler, e as afirmações dos princípios do Código de Ética, especialmente aqueles dois itens que a gente leu primeiro, o psicólogo pode decidir pela quebra do sigilo baseada na sua decisão da busca do menor prejuízo. Então, quando houver um conflito, né, que a minha atuação possa estar protegendo, às vezes a minha proteção vai ser notificar a situação da violência. E às vezes, dependendo do contexto, dependendo da situação, e eu acho que são exceções, a minha forma de proteger o meu cliente, o meu paciente, talvez seja não notificar, né? Então isso a gente tem que avaliar caso a caso, situação a situação, né? Mas a gente lembra que a legislação, né, ainda federal, ainda está acima dessa questão do Código de Ética, né? Está ali, ó, excetuando os casos previstos em lei, né? E aí a gente de fato precisa refletir sobre o papel do profissional do psicólogo no contexto, né, da prevenção da violência, né, a partir do contexto de notificação também, tá? Então existe um pacto do Ministério da Saúde com outros ministérios
para que a notificação da saúde, que está anunciando o sistema de agravo de notificação, seja intersetorial. Né? Um pacto que foi feito em 2014, que, né, para ser gradativo. Quando houve mudança no governo em 2014, 2015, essa discussão meio que parou no nível nacional. Tá? Mas já tem vários municípios, Curitiba é um exemplo deles, que a notificação intersetorial acontece já há um certo tempo. Tá? É um modelo aí da ficha de notificação, onde tem um campo específico para que outras instituições, além do setor saúde, notifiquem, ou seja, a escola pode usar a ficha, né, da notificação e preencher ali, né, os campos, identificando-se como escola. Né? E o que se notifica? Se notifica o caso suspeito ou confirmado. Né? A legislação da área da infância e adolescência é clara em relação a isso, que é obrigatório a notificação de casos mesmo de suspeita de situações de violência. A ficha que eu estou apresentando para vocês diz que em todos os casos de violência doméstica, ou seja, violência intrafamiliar, todos os casos de violência sexual, todos os casos de violência autoprovocada, ou seja, tentativa de suicídio ou automutilação, devem ser notificadas em qualquer idade, independente de sexo, ou seja, homens, mulheres, em qualquer idade, que estão ali naqueles itens: violência doméstica, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal, que é violência policial, por ter interesse epidemiológico, interesse para a saúde pública, deve ser notificado em todos os casos. E a violência comunitária, ou seja, a violência extrafamiliar, deve ser notificada, então, nos casos previstos em lei e nas diretrizes nacionais de políticas públicas, ou seja, em casos de criança, toda situação de violência contra criança e adolescente, independente de ser doméstica ou não, deve, né, independente da forma de violência, deve ser notificada. E no caso da mulher, no caso das pessoas idosas, pessoas com deficiência, população LGBT e população indígena, também todos os casos, independente do contexto local, devem ser notificados. Ou seja, essa ficha só não notifica o quê? Não notifica a situação de violência comunitária, ou seja, violência urbana em homens, considerando a idade da Organização Mundial de Saúde de 20 a 59 anos. Acima de 60 anos, pessoa idosa, notifica sempre. Adolescente até 19 anos, notifica sempre. Então, a gente não vai notificar basicamente a violência urbana. Né? Briga de torcida, briga em bar e tal, quando os envolvidos são os homens. Né? Então, nesse contexto, a gente tem motivo. Né? Esse aqui eu ia tirar daqui, mas assim, só uma reflexão: por que a gente não notifica a questão cultural, né? A questão popular, a infância não ter espaço de fala, a questão da gente conceber disciplina física como forma de educar, a violência, né, sendo vista como uma forma de... a punição corporal sendo vista como uma forma de educação, né, uma concepção cultural que faz com que a gente aceite formas de violação contra crianças e adolescentes, né, formas de violências. E aí tem toda uma questão cultural e tal, que nossas próprias músicas de folclore, né, nos trazem isso, né, desde Eu Tirei ao Paulo do Gato, quanto, ou seja, a violência na cultura brasileira, ela sempre foi internalizada e introduzida como uma cultura comum, normal, né? E aí a gente lembra daquela música do A Canoa Virou, não deixar essa garrafa, do carro de fogo no sol do remar, o cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada, o cravo foi ferido, a rosa descansada, violência doméstica, né? A questão do boi da cara preta, né? A violência psicológica, né? Que impõe a violência como uma forma de educação, né? Samba Lelê está doente, está com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava do quê? Não gosto palmado, mas não, o Samba Lelê precisa do SUS, ele está com a cabeça quebrada. Ele precisa do profissional de saúde, ele precisa da atenção, precisa do coordenador pedagógico.
e a gente diz que precisa apanhar. Quer dizer, é uma cultura de colonização que a gente introduz e não se vê desvencilhado disso, e por isso a gente não notifica, né? Também por a gente conceber a família como um lugar harmônico, feliz, acima do bem e do mal, né? A gente não quer meter a colher nas brigas de família, né? Por que a gente não notifica? Qual que é o motivo para não notificar? Desinformação e medo. O profissional não notifica por medo, né? E por que tem medo? Porque não conhece muitas vezes o sistema de proteção, a rede de proteção e os direitos das pessoas, né? À medida que essa rede de proteção está bem trabalhada e bem coesa, a gente se sente mais empoderado para agir e para fazer notificação. A gente não notifica por uma cultura organizacional que não sistematiza o que faz, não bota no papel. A gente não usa os nossos registros para o nosso planejamento. Se a gente, por exemplo, implantar uma ficha de notificação num serviço, numa escola, pode nos dar dados, nos dar elementos para fazer um replanejamento de intervenções frente à cultura da paz, né? E por que a gente não notifica? Por resistências, por reticências psicológicas, algumas autoras chamam, né? Na verdade, e essas reticências ou essas resistências não são só individuais, muitas vezes são institucionais também, né? A gente tem que mudar uma cultura organizacional para implantar uma ficha de notificação numa escola. E por pacto do silêncio, que faz parte do problema, né? Quer dizer, faz parte do quadro da violência doméstica, da violência sexual, essa cultura do silêncio, tá? Então é isso, por que notificar? Para construir visibilidade, para construir indicadores sociais, para realizar diagnóstico, né? E para romper o ciclo da violência. Por que notificar? Para inserir numa rede de proteção, tá? Inserindo numa rede de proteção, a gente pode promover o cuidado. Então, notificação tem a ver com cuidado. Não é uma ação apenas burocrática. A notificação tem a ver com acompanhamento de caso. Quando a gente notifica, é como se a gente acendesse uma luzinha sobre essa família, né? Quer dizer, ainda que essa família foi descoberta lá pela escola, agora ela muda de bairro para não incomodarem mais ela, mas uma vez que foi notificado e existe dentro do sistema de informação, você pode buscar o conselho tutelar, por exemplo, pode acessar essa informação, esse dado, e um caso que apareceu como se fosse leve, uma palmada só, muitas vezes está dentro de um contexto de uma violência contínua, constante, crônica, que é muito mais grave do que a gente imagina. Por isso a gente deve notificar todos os casos de violência, não apenas os casos que a gente considera graves ou absurdos, tá? E por que notificar dentro desse contexto de inserir na rede de proteção para prevenir reincidência, né? Prevenir que aconteça novamente, tá? Além da questão legal. Eu vou parando por aqui, porque a gente sabe que, né, tem mais coisas para a gente refletir, os colegas também vão trazer e talvez sobra tempo aí para a gente fazer algumas reflexões coletivas. Obrigado. Bom dia, obrigada pelo convite para estar aqui hoje e eu vim explicar como é que funciona o NUCRIA. O NUCRIA é uma delegacia da Polícia Civil de crimes contra criança e adolescente. E eu sou uma das psicólogas, nós somos em 5 psicólogos lá, e a gente atende as crianças e os adolescentes que foram vítimas de algum tipo de crime. 4 psicólogos atendem as crianças maiores de 5 anos e apenas uma atende as crianças menores. A partir do momento que a criança consegue falar ou se comunicar, ela já pode ser ouvida pelo nosso setor de psicologia. Bom, como é que acontece, né? Vem um boletim de ocorrência pra gente e a gente chama a criança ou adolescente e um responsável para falar o que aconteceu, relatar o crime. E a gente ouve muito mais a criança no sentido de tentar perceber o que aquela criança está sofrendo, porque às vezes pode ser caso de alienação parental também, isso acontece. E o boletim de ocorrência pode ser feito de várias formas. Então, uma pessoa pode ir lá, qualquer pessoa, você não precisa ter relação com a criança e você também não precisa se identificar. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer um boletim, e relatar o que aconteceu, o que está percebendo,
e aí a equipe vai começar as investigações. Existe também um setor lá na nossa delegacia que chama AVP, que é Auto de Verificação e Procedência, que lá são feitas todas as denúncias anônimas. Então qualquer pessoa pode denunciar, ela não vai se envolver no caso, e aí os investigadores vão até o local e vão começar a investigação. No local eles perguntam para vizinhos, para as pessoas próximas, vão até a escola e tentam descobrir o que está acontecendo. E daí sim, a criança vem para a gente e nos conta o que aconteceu. O problema é que a gente tem muito pouco tempo com as crianças, é muita demanda, é muita criança, muita vítima, criança e adolescente, mas a gente tem muito mais crianças. E a gente tem um pequeno tempo de conversa com aquela criança para entender o que aconteceu. Então a gente tem que fazer uma ligação com a criança, fazer com que a criança confie na gente a ponto de contar o que está acontecendo, tudo isso em pouquíssimo tempo. E aí relatar para o delegado o que a gente percebeu com aquela criança. O ruim é que não tem um pós, né? A criança relata, vai para casa e vai esperar a justiça. Não existe, a gente chama de novo para fazer uma terapia com aquela criança, não pode. A gente pode no máximo encaminhar para alguns psicólogos, e a gente encaminha bastante para as universidades, que tem um atendimento com valor abaixo ou até gratuito de psicólogos, só que a maioria não vai, porque eles ainda não entenderam qual é o papel do psicólogo, como o psicólogo pode ajudar. E isso é muito difícil para a gente, porque a gente vê muitas crianças que sofrem, que são abusadas ou sofrem lesão corporal, né, violência doméstica, e parece que elas fica muito comprometido o futuro delas a partir dessas situações, fica muito difícil. Elas vivem num ambiente muito difícil de desenvolver até a parte cognitiva, ou desenvolver uma boa personalidade, eles acostumam com a violência e eles replicam a violência. Então, enquanto eles são crianças, eles são vítimas, mas depois que eles crescem, eles começam a ser os que fazem a violência, né? As pessoas que cometem os crimes. E isso é uma deficiência muito grande que a gente percebe e não tem muito que a gente possa fazer nesse caso. O que mais? Então, aí a gente faz um relatório, escuta o que a criança tem a dizer, faz esse relatório e encaminha para o delegado. O delegado, nós temos 2 delegados, uma delegada Mônica Meister e o Dr. José Barreto também, e lá eles avaliam o que vai ser feito a partir do nosso relato. E a partir de todo o inquérito, né? Todas as provas que as pessoas levam. E aí vai decidir como é que vai acontecer. Às vezes os delegados eles pedem prisão, ou então eles encaminham para as varas, para o Ministério Público e o processo segue. Existe também a situação de flagrante, quando está acontecendo uma violência doméstica ou alguma coisa que algum vizinho viu, alguém viu, eles chamam a polícia, que daí é a polícia militar, né? E aí eles levam para a gente a situação que daí é uma situação de flagrante. Aí a gente para tudo que a gente está fazendo e encaixa o flagrante em primeiro lugar, aí escuta a criança, a vítima ou adolescente e faz todo o mesmo procedimento. Às vezes vem o acusador, né, o noticiado, vem junto. Então lá tem uma cela e eles ficam presos até decidir o que vai acontecer. Então a gente tem também, às vezes, alguns presos que ficam lá junto. E aí pode ser que o delegado ou o juiz diga que é fiança, então eles pagam a fiança e saem, e vão geralmente cometem as mesmas coisas e voltam e tem essa recorrência. A maioria dos crimes que a gente atende lá na delegacia se trata de abuso sexual infantil. A maioria é com as crianças mesmo. E a maioria é feito pelo padrasto. E em segundo lugar é o pai do padrasto, o avô. Ou então o avô da própria criança mesmo. E daí em terceiro lugar são os avós e os tios. É muito, muito raro que aconteça uma pessoa de fora que abuse de uma criança. Isso é raríssimo de acontecer. A maioria é pessoas muito próximas da criança, e aí é todo aquele linguajar de envolver a criança, de ameaçar a criança, falar que vai matar a criança, matar a mãe, matar alguém da família. E as crianças ficam muito assustadas com isso. Então mas elas acabam contando tudo isso pra gente porque elas conseguem ver um alívio, né? Uma figura de uma pessoa que vai me ajudar. Então é muito triste de ver umas crianças tão pequenininhas sofrendo umas coisas tão graves assim. E em segundo lugar é a lesão corporal, os casos que a gente mais atende, que daí é crime de violência doméstica. E 99% dos casos de lesão corporal é o pai
que bate na criança. E não é um bater, é um espancamento, né? É uma coisa muito grave. E aí as crianças vão todas marcadas, e elas contam pra gente, e elas contam com culpa. Muitas delas falam, porque eu baguncei, porque eu mereci, porque eu devia ter feito diferente, porque meu pai chamou minha atenção 2 vezes, depois ele bateu. Então eles ainda têm essa preocupação de defender os pais. O que dificulta muito, porque a gente não consegue ter tempo para explicar para a criança como é que acontece, né? Como é que deveria, que os pais não podem bater, que não é assim. Porque daí a gente fala ali por um pouco tempo, e aí ela volta para a realidade dela, da família, que é uma realidade de violência. E a criança cresce com essa realidade de violência como sendo uma coisa normal. E aí é difícil da criança não replicar a violência. Porque tem muitos, a gente atende muitas crianças que é a criança, a menorzinha, que é a vítima, aí o irmão bateu nela, mas o irmão também é criança. Ou o irmão abusou, mas também é criança, daí a gente não considera abuso. Então você vê uma sequência de crianças muito pequenininhas sofrendo crimes de outras crianças muito pequenininhas também. E aí a gente não tem muito o que fazer, porque ainda a gente não considera crime, então se é muito grave, aí as crianças são abrigadas, ficam no abrigo até definir toda a situação. Ou então daria guarda para um avô, para um tio, para uma outra pessoa. A ideia da delegacia é que a gente proteja as crianças mesmo. É tirar do convívio familiar ou do convívio que não está propício para uma criança crescer, né? Afastar ela do agressor, nem que para isso a criança tenha que ser abrigada. O abrigo seria o último caso, porque a gente sabe que não é o ideal uma criança viver sem amor, sem afeto. E muita gente pensa, eu não tenho condições financeiras, então eu prefiro que meu filho viva no abrigo. Mas o problema não é a condição financeira, porque a criança não precisa de uma condição financeira boa. Ela precisa de afeto dos pais, ela precisa de carinho, de se sentir protegida. E o dinheiro para a criança é o de menos. Então a gente vê muito bem como é que faz quando a criança vai para o abrigo. Isso seria o último caso mesmo. Então, assim, a gente tenta fazer o nosso melhor. O tempo é pouco, somos em 5 para atender toda Curitiba, e às vezes vem de outras cidades do Paraná, porque eu não queria, se eu não me engano, tem Curitiba, Londrina, Maringá. São poucas as cidades que têm uma delegacia especializada para crime contra criança e adolescente. Então a demanda é muito grande, somos poucos profissionais e o tempo é muito curto. Teria que ter alguma outra coisa para nos ajudar, mas ainda nada é obrigatório. A gente pode encaminhar, pode fazer algumas coisas, mas esses pais, a gente sabe que eles não levam, que eles não se preocupam tanto, até porque muitos deles sofreram as mesmas coisas. A gente vê muita replicação. Quando a gente conversa com a criança e com a mãe ou o pai, a gente vê que a mãe também sofreu violência, a mãe também foi abusada. Então, começa a parecer quase como se fosse uma coisa normal para aquele contexto familiar. Isso é muito grave, porque como é que as crianças estão interpretando o que está acontecendo com elas? E elas provavelmente vão replicar nos próprios filhos, e aí a coisa vai continuando. Então, eu acho que a profissão do psicólogo ainda não está bem entendida para a maioria das pessoas. Eles ainda não conseguem saber qual é o nosso papel. E até na clínica, né? Porque eu também trabalho em clínica, eles olham para mim e perguntam. Os meus pacientes não, mas outras pessoas que me perguntam sobre clínica falam, mas para quê? Você só atende transtornos mentais? Daí eles falam, só atende loucos, eu não sou louco, não preciso de um psicólogo. E até eu tentar explicar para todo mundo que não é assim, que não funciona. Então, é um trabalho que a gente ainda tem que desenvolver bastante. Mas sobre o Nucria é isso, e aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aberta para responder as perguntas de vocês. Obrigada, gente. Obrigado, Nelson. Bom dia a todos e a todas. É um enorme desafio, né? Próximo do horário de almoço ser o último a falar é sempre um grande desafio. Mas, primeiramente, agradecer pela oportunidade de abrir para o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária e até para que nós pudéssemos estar participando desse dia que tem sido assim, muito grandioso, de extrema valia para o nosso processo de formação continuada, né? Mas, tentando fazer uma interface com o que foi dito hoje aqui na parte da manhã, com os dois primeiros palestrantes, né? O professor Jefferson e a doutora Glaucia, vou fazer algumas reflexões, mas antes eu precisava dizer o que é o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, até para que as pessoas pudessem se situar, né? Por que de repente um militar estadual está aqui num ambiente onde a maioria dos profissionais, das pessoas que estão
processos de formação são da área da psicologia. Eu não sou da área da psicologia, eu sou formado em Direito, as minhas especializações elas são na área de gestão voltadas para políticas públicas e polícia comunitária, mas atuo na especialidade escolar já há mais de 10 anos, então a gente também se obriga a ter que estudar muito para poder atuar com proficiência dentro desse ambiente. E o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, ele é um batalhão que ele executa duas políticas públicas hoje, são os dois principais programas de prevenção dentro da Polícia Militar. Um deles, talvez o mais conhecido, porque é de renome internacional, é o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que é voltado para a política pública de prevenção primária sobre drogas. Né? Então, os nossos militares estaduais todos passam por um processo de formação muito específico para estarem habilitados a atuarem no campo da educação social. Né? Inclusive, temos alguns aqui presentes. Eu também sou formado pelo instrutor do programa, também sou educador social pelo PROERD. Então, nós labutamos com esse programa. Esse programa, ele basicamente é voltado para o nosso Fundamental 1, onde o nosso foco estão nas crianças de 5º ano, que é na faixa etária de 10 anos. E a Patrulha Escolar Comunitária, que é o outro programa de prevenção, um programa voltado para o policiamento comunitário escolar, propriamente dito, uma política pública de segurança escolar, ele já tem um foco um pouquinho diferente, que é voltado para o Fundamental 2 e ensino médio, que são as nossas crianças que estão entrando já na fase de pré-adolescência, adolescentes, e os nossos jovens, aí, porque o nosso ensino médio pega, inclusive, os maiores de 18 anos. Aí. É muito comum dentro desse cenário. E a patrulha escolar, ela faz um trabalho voltado para a prevenção da violência escolar de uma maneira geral. E aí, claro, é um desafio enorme você trabalhar com a presença policial dentro do ambiente escolar, fazendo um trabalho de proximidade com a comunidade, podendo articular com ela dentro dessa dinâmica que nos foi colocado aqui em alguns momentos como corresponsabilidade e cooperação, e a gente trabalha dentro desse viés de polícia comunitária, que é envolver a comunidade no processo de resolução dos problemas, né? Não só identificando os problemas que a escola tem, não só apontando prioridades, mas cada um dentro da sua esfera de atribuição, dentro do seu papel, buscando através de planos de ações, enfim, independente de como essa ferramenta seja construída dentro do ambiente escolar, mas cada um buscando somar esforços para que juntos eles ataquem aquele problema, aquela causa raiz que eventualmente está sendo um problema ou um incômodo dentro da comunidade que precisa de uma atenção diferenciada. E nós entramos com um papel híbrido. O policial ele acaba sendo um híbrido dentro desse ambiente escolar, porque ele entra como policial, que é a sua inclinação primeira, mas ele também tem um papel pedagógico muito forte, que é o seu lado de polícia educativa, onde ele trabalha temas transversais que ajudam no reforço do trabalho educacional dentro da escola, com temáticas que não são da especialidade da escola e que podem contribuir com esse processo. E também entra, muitas vezes, a gente chama de ombudsman da comunidade, mas é como se fosse um elo com os recursos da comunidade envolvendo justamente os demais atores. E aí eu gosto de enfatizar que realmente sentimos a falta de um profissional da área de psicologia, e isso é visível e sensível dentro do ambiente escolar, dada a complexidade desse espaço. Né? Esse espaço ele acaba tendo peculiaridades muito próprias. A gente está falando de um ambiente em que o público é um público muito próprio, a gente está falando de crianças e adolescentes que estão numa condição peculiar de desenvolvimento biopsicossocial, e, portanto, tem uma condição extremamente delicada que precisa ser tratada de maneira diferenciada. Nós temos legislações que acabam dando diretivas para esse ambiente, como a própria Constituição Federal, a própria LDB, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu preciso compreender essa dinâmica legal para poder desenvolver esse papel dentro da escola, para não entrar lá como um ente evidentemente repressivo, né? Um modelo tradicional de polícia dentro da escola, e até para que a escola também perceba a importância disso, porque quando a gente entra dentro desse espaço para fazer um trabalho de parceria, é muito comum que haja uma confusão de papéis, né? Acaba que a escola gera um grau de dependência muito grande desse aparato policial, e dentro desse processo de confusão de papéis, a gente tem muitas vezes
dentro dessa ideia do autoritarismo, de adoção de políticas públicas de tolerância zero dentro da escola e que a disciplina precisa ser posta de maneira muito contundente, de pouca participação, né, e de pouco diálogo lá dentro, acaba que a polícia é vista como um ente repressivo e acaba sendo chamada ao processo dessa forma aí. E isso gera uma confusão, porque dentro desse espaço a gente tem problemas que são naturais daquele ambiente, que são os conflitos, e que normalmente estão dentro da seara da indisciplina, e que podem, em algum momento, se tornarem problemas policiais se ficarem caracterizados todos os elementos de um ato infracional, por exemplo, e que requer necessariamente uma condução para o encaminhamento policial. Mas, via de regra, não. Via de regra, esse ambiente ele é tratado com uma questão de disciplina, que é a regra dos comportamentos que se fazem dentro desse espaço. E essa confusão de papéis acaba que a gente acaba criminalizando a indisciplina em alguma medida, e isso para o processo de formação dessa criança ou adolescente, isso é extremamente nocivo. Então há uma dependência muito grande da escola quando não entende muito bem o seu papel e o papel da polícia também, e o papel dos demais atores que ali fazem essa interface com a escola. Há um problema de criminalização da indisciplina escolar, que precisa ser enfrentada com bastante maturidade, tanto pela escola quanto pelos policiais, que ambos, em alguma medida, são responsáveis por isso. E a gente precisa trabalhar essas questões para que juntos a gente possa promover naquele espaço um ambiente de formação, atendendo a essa cultura de paz que a gente está buscando, a esse processo de desenvolvimento da criança e adolescente que estão ali, buscando um mecanismo para que juntos a gente possa transformar aquele ambiente escolar como um ambiente mesmo de promoção do conhecimento, como um ambiente de aprendizagem. Então a gente acaba tendo alguns desafios, né? E aí a fala da doutora Glaucia, ela é fenomenal nesse aspecto. Quando a gente fala de conflitos, a gente está falando de conviver, né? Viver juntos, e talvez seja um dos maiores desafios hoje dentro do espaço escolar, né? Como a gente construir ferramentas como a Assembleia que permitam a gente usar o diálogo para crescermos enquanto comunidade. E o policial ele acaba entrando nesse espaço não como protagonista daí, né? Em algum momento ele acaba se sentindo ou avocando para si o papel de protagonista por uma questão de necessidade, quando a escola não está eventualmente promovendo esse papel que lhe cabe por inclinação natural, né? Mas a gente entende que nós somos mais uma das peças. Assim como o psicólogo tem um papel importantíssimo nesse processo todo, o policial também tem esse papel híbrido que a gente tem dentro, e a gente está aprendendo junto a construir. E aí eu até cito um exemplo, por exemplo, a importância desse papel multidisciplinar, né? Quando a gente tem as conduções de criança e adolescente por uso de drogas. Hoje, para nós, é o terceiro caso de maior número de registros dentro da Polícia Militar do Paraná. O batalhão registra a terceira maior ocorrência, o uso de droga. Então, naturalmente, quando um caso desse é constatado dentro do ambiente escolar, para o policial não lhe resta alternativas. É vinculado, ele precisa fazer o encaminhamento até ao NUCRIA, por exemplo, se for aqui em Curitiba. Perdão, até a DA, até a Delegacia Adolescente, perfeito. Ou a delegacia comum nos demais centros onde a gente não tem uma DA especializada. Mas, será que esse caso, por si só, ele se resume num tratamento policial, cartorial, de encaminhamento para que seja tratado perante a justiça? Ou eu preciso ter esse viés de rede, como foi colocado pelo professor, né? A rede de proteção envolvendo outros organismos, né? Como o CRAS, como o CREAS, por exemplo, como os próprios psicólogos que possam fazer um acompanhamento posteriormente, um trabalho pedagógico, um trabalho de envolvimento familiar, que se dá com essas diversas instâncias, a própria polícia fazendo o pós-atendimento, porque no momento ela faz o papel policial, mas depois, como ente dentro da escola que está fazendo esse acompanhamento, ela não precisa necessariamente entrar com esse viés, ela continua fazendo o acompanhamento de policial que está envolvido com a comunidade, que tem uma preocupação maior com aquele indivíduo também. Como a patrulha Maria da Penha, né, que começou com esse título lá no Rio Grande do Sul, né, fazendo esse acompanhamento, iniciando com os encaminhamentos devidos, mas tendo o cuidado de fazer esse acompanhamento preventivo e posterior aos atendimentos também. Eu acho que essas reflexões, dentro do papel que nos cabe enquanto batalhão de patrulha escolar, ela nos cabe, a gente não tem tempo de aprofundar isso,
Mas eu acho que em alguma medida, para o nosso público aqui hoje, eu acho que é importante a gente esclarecer isso. Isso é um desafio que não está resolvido. Essa é um processo de maturidade que nós, enquanto instituição policial, nós amadurecemos juntos com a sociedade. Eu não posso avançar muito, querer o ideal da minha instituição se a sociedade ainda não está andando na mesma sintonia, e vice-versa, a sociedade avançar em passos largos e nós, enquanto instituições, não conseguimos acompanhar isso. Isso é um processo que vai acontecendo conjuntamente, e a gente precisa, enquanto sociedade, pensar a maturidade não só da escola, mas quanto de todas as instituições, e o nosso papel enquanto cidadãos nesse processo participativo, para que a gente possa realmente alcançar os resultados que a gente quer. Nós todos queremos um espaço mais saudável, de qualidade mais harmoniosa, e que a gente possa realmente progredir enquanto sociedade no espaço sem violência. E para isso a gente precisa fazer essa caminhada juntos, sempre compreendendo principalmente os papéis e como é que a gente dialoga, colocando esses papéis em função da sociedade em primeiro plano. Ok? Eu acho que era isso. Obrigado.